Bom dia. Maristela, surpresa com o resultado do referendo na Inglaterra, essa opção pela saída da União Europeia? Estou surpresa, sim. Embora eu esperava uma margem pequena, né, do ficar para a União ou do sair, uma margem pequena para a vitória do ficar, que é o que todas as previsões dos técnicos, dos especialistas econômicos, comerciais, estavam dizendo, né, que era no sentido de manter na União Europeia. Então, estou surpresa, sim, preocupada com o que vem pela frente. O que pode acontecer a partir de agora em termos de Europa? A Europa que foi dividida por guerras, foi unificada depois, né, com a União Europeia. A Inglaterra não foi para o euro, mas, afinal de contas, é uma parceira importante e é o que dá também o equilíbrio nessas relações da Europa. O que pode vir para agora? Bom, eles devem se reunir não sei se hoje já, mas entre hoje e amanhã, e resolver como vão fazer para a saída de um país membro da União, porque os tratados da União Europeia, que começou, né, a gente lembra a Comunidade Europeia e depois se transformou na União, os tratados, nenhum deles fala da saída, né? Nenhum deles trata de o que eles vão ter que fazer quando um país resolve sair da União Europeia. Então agora eles vão ter que criar um pequeno códigozinho de processo de saída, né? Vão ter que estabelecer as regras, o que será feito com a União Europeia, como ela vai sair, porque ela também não pode sair de hoje para amanhã, deve sair de forma lenta, gradual e flexível, né? Porque são muitos os compromissos econômicos, comerciais e pessoais também com a livre circulação das pessoas, dos serviços, dos bens, dos capitais. Isso não pode ser feito de hoje para amanhã. Então, provavelmente, eles vão fixar até um prazo que não vai ser curto, não vai ser pequeno. Geralmente, quando se sai de um tratado internacional, o prazo de cumprimento da denúncia, né, da afirmação, olha, eu vou sair do tratado, vou deixar esse tratado, até sair completamente, o prazo geralmente é de 6 meses. Nesse caso, o prazo vai ser bem maior, porque não é possível que os demais países recebam essa saída da União Europeia e já amanhã comecem a comercialmente não ter mais relações com o Reino Unido. Então, eles vão agora criar um código de saída com regras próprias e que são regras que não vão ser fáceis também, porque os compromissos aí são enormes, né? Uhum. A questão desse tempo agora é que tem que ser fixada mesmo. O Jean-Marc Ayrault, o chanceler francês, está dizendo o seguinte, que ele quer aceleração, que ele quer um processo acelerado. Não deve haver qualquer incerteza, é preciso que o governo britânico informe sobre a decisão oficial do povo britânico para que comecemos a implementar as cláusulas desse artigo. É necessário para a unidade e estabilidade da Europa e do Reino Unido. É urgente, não convém perder tempo, defendendo aí a saída o mais breve possível. Não estipula o prazo, mas tem que ser rápido, né? Vai dar Agora, esse prazo curto tem que preservar também os direitos dos outros países e também das pessoas que ficavam circulando de um país para o outro com todas as facilidades que a União Europeia oferecia. Então, esse prazo tem que ser curto, mas tem que preservar direitos adquiridos, direitos das pessoas. Vai ser um problemão eles criarem essas regras de saída. Como é que isso vai, de um lado, preservar o direito do Reino Unido, né, declarado pelas pessoas de querer sair, e dos demais países que mantêm com a União, mantêm com o Reino Unido uma união, né? Como é que eles vão equilibrar, botar aí os pratos nessa balança para que os prejuízos sejam os menores possíveis. Então vai ser uma etapa difícil agora, bastante difícil. A parte toda comercial, a gente sabe que 50% das exportações do Reino Unido vão para a própria União Europeia. Então, como é que eles vão agora determinar as regras dessa nova relação comercial, sem que isso venha a causar um prejuízo enorme para o Reino Unido e também para os países que dependem das exportações do Reino Unido. Então, serão tempos bem difíceis, tanto para um lado, né, o Reino Unido, quanto para os países que ficaram a União Europeia. Certo. Com relação
ao Reino Unido em si. Houve discordância dentro do próprio Reino Unido, né? A Escócia não queria sair, a votação foi maioria por não sair. Você imagina que teremos aí a volta agora daqueles movimentos separatistas? Já tem gente falando exatamente em refazer um referendo. A Escócia optou há pouco tempo em permanecer dentro do Reino Unido. Podemos ter aí uma nova divisão dentro do Reino? Sem dúvida, Felipe, essa questão que você traz é importantíssima, porque nós vamos ver agora a desconstrução da integração da cooperação, né? Da Segunda Guerra, desde a Segunda Guerra para cá, a gente viu a construção de uma união, né? De uma aproximação dos países, do fim das animosidades, dos nacionalismos, em direção à construção de uns Estados Unidos da Europa. Agora nós vamos ver a desconstrução. Sai o Reino Unido da União Europeia, mas também outros grupos, outras nacionalidades que se acham submetidas a esse ou aquele país, outros grupos vão querer a sua independência. A gente já viu que a Espanha já disse, olha, então vamos ver aqui o que nós vamos fazer com esse grupo. Nós vamos ver também, como você disse, a Escócia, que pode haver até um esfacelamento agora da Grã-Bretanha, do Reino Unido. Quem sabe os grupos vão agora pleitear também a sua saída. Então nós vamos ter tempo de desconstrução daquilo que nós levamos 60 anos, ou que eles levaram 60 anos para construir. É bem capaz de nós vermos agora um período de fuga, né? De busca da independência desses grupos que durante tanto tempo ficaram ali submetidos à União Europeia e que agora vão buscar sua independência. O grande problema para se chegar a essa saída do Reino Unido da União Europeia foi a questão da migração? Não só, foram uma série de fatores, né? As regras da União Europeia são muito difíceis e também a Grã-Bretanha não tinha entrado completamente no sistema monetário. A Grã-Bretanha participava do sistema de livre circulação das pessoas, dos serviços, dos capitais, dos bens, mas não tinha entrado no sistema financeiro, não tinha não tinha aprovado, né, o parlamento do Reino Unido não tinha aprovado a entrada no Banco Central, quer dizer, não tinha aprovado um sistema monetário comum e nem a participação do Reino Unido no Banco Central Europeu. Então, na verdade, o Reino Unido estava na União Europeia, mas com o pé fora, que era todo o pé financeiro e econômico. Então, agora, a questão do dinheiro, de voltar ao sistema monetário original, que é a parte mais difícil, o Reino Unido não vai ter esse problema porque já não estava, né? Então, o problema principal vai ser as pessoas que livre circulavam, os capitais que livre circulavam. Então, tudo isso vai requerer um tempo enorme para que o Reino Unido estabeleça as regras de saída. Mas não foram só essas. O problema do desemprego, o problema sim, do nacionalismo que se exacerbou nos últimos 10 anos, sobretudo com a imigração. Essa facilidade que a União Europeia patrocinava e proporcionava de livre circulação, isso já estava incomodando o pessoal do Reino Unido, quer dizer, os ingleses já não queriam mais que as portas ficassem abertas, eles queriam fechar as portas da fronteira, e agora vão poder fazer esse fechamento dessas fronteiras, dessas portas, impedindo a livre circulação. Então, não foi só a questão da imigração, foi também, né? Mas o desemprego, as questões econômicas, as regras rigidíssimas da União Europeia de proteção ambiental, de defesa do consumidor, as questões trabalhistas, e foi, na verdade, um esgotamento, né, de uma relação difícil que já vinha com os demais países da União Europeia. Marine Le Pen, na França, já sinaliza que também quer um referendo a exemplo desse. Outros países na Europa estão dizendo assim, olha, se a Inglaterra saiu, é hora da gente também discutir esse assunto internamente. Você imagina uma fuga da União Europeia de outros países?
É bem provável, sim. Estar na União Europeia é muito melhor do que não estar na União Europeia, né? Então, querer entrar sempre foi a característica da Europa Ocidental, e depois se estendeu até para o leste europeu. Então, todos queriam entrar. Com a saída da União, do Reino Unido da União Europeia, talvez a gente veja, sim, uma tendência de alguns que não estão tão satisfeitos de quererem sair, ou daqueles que estão com a questão do nacionalismo exacerbado, de verem na União Europeia uma entrada facilitada dos estrangeiros, o que eles também não querem. Então, talvez a gente veja, assim, como eu dizia antes, uma desconstrução, um retrocesso, que é o esfacelamento da União Europeia. Certo. Com relação à Alemanha, qual é o olhar que a gente tem que ter? Porque a Alemanha agora virou a grande economia, a única grande economia, a única grande economia não dá para dizer, mas vamos lá, mas a grande economia da União Europeia. Havia um contrabalanço entre Alemanha e Inglaterra, né? E no meio das duas estavam todos os outros países ali com suas opiniões, problemas e interesses econômicos, né? Mas você tinha sempre Cameron e Merkel definindo, né, abraçando as causas, e quando eles tinham uma posição conjunta, a Europa ia junto com eles. Com isso, agora, quebrou também essa situação. Não há mais uma unificação de ideias, né? Verdade. Agora a questão é como é que os alemães vão reagir à saída desse grande parceiro, que embora não tivesse no sistema financeiro, no sistema monetário, era um grande parceiro comercial e institucional, né? Porque a participação do Reino Unido era e é vital. Então, a Alemanha agora vai ter que reinventar essa União Europeia sem o Reino Unido. Mas a Alemanha digamos, o astro principal, né? Todos os demais ficam satélites, todos os demais países da União Europeia orbitam em torno da Alemanha, depois França e Itália um pouco mais para trás. Mas a Alemanha deve agora assumir, sem dúvida nenhuma, o protagonismo, né? Merkel já tinha esse papel e agora tende a reforçar, as tintas ficam carregadas. A Alemanha nem se pode pensar dela sair, porque aí seria o fim mesmo da União Europeia, ficaria uma União Europeia como o nosso Mercosul, assim, sem expressão nenhuma, sem a Alemanha. Então, agora, talvez, sim, haja uma aproximação maior de Alemanha, França, Itália, vão se abraçar, né, para tentar manter essa união sem a presença e a participação comercial e econômica do Reino Unido. Então, nós vamos ver, sim, agora uma tentativa de reforçar os que ficaram, né? Ao mesmo tempo que a gente vai ver um movimento de esfacelamento, de tentativa de saída de alguns e grupos nacionais que vão pleitear sua independência, por um outro lado, nós vamos ver o abraço desses países mais importantes, tentando dizer, não, nós continuamos, nós vamos continuar fortes, e vamos caminhar para frente, que é o nosso processo. Então, a gente vai ver movimentos centrípetos e centrífugos, né? Uhum. Bom, estamos conversando com Maristela Basso, professora de Direito Internacional da USP. Maristela, para fechar, Brasil, o Reino Unido, 1,5% do comércio do Brasil é com o Reino Unido. Não é algo significativo, mas o que você imagina das relações Brasil-Reino Unido a partir de agora? Muda alguma coisa? Pode melhorar, porque é muito mais fácil negociar com um país, né, o Reino Unido, do que negociar com a União Europeia, cujas regras eram rigidíssimas, né, de proteção do consumidor, como eu disse, do meio ambiente, regras técnicas, regras relativas a Inmetro, a codificação, mensuração, porque as regras eram muito rígidas. Agora, negociar com o Reino Unido fica muito mais fácil, porque de dois, né, os acordos bilaterais são muito mais rápidos e muito mais fáceis do que acordos como, de um lado, o Brasil, e de outro lado, um agrupamento como a União Europeia. Então, provavelmente, comercialmente, para o Brasil, vai ficar melhor. Os primeiros 40 dias de José Serra na chancelaria brasileira, mudou muita coisa? Mudou bastante, né? Nós já vimos primeiro uma valorização do Itamaraty que tinha
ficado nos últimos 10 anos, cada vez com menos luz, até quase desaparecer completamente, né? Então, só o fato de Itamaraty ter voltado ao núcleo central do governo já é um dado bastante importante. Também o fato de que deixamos de ter um Itamaraty ideológico, né? Um grupo que comandava as relações externas esse grupo baseado fundamentalmente na ideologia, para agora uma diplomacia profissional. E também, além disso, durante toda a gestão PT, havia submergido o Itamaraty profundo, né? O Itamaraty profundo tinha ido para as profundezas dos oceanos e tinha emergido um Itamaraty superficial, ideológico, mais voltado para questões bolivarianas do que questões de fundo que o Itamaraty mantinha. Agora a gente vai ver desaparecer esse Itamaraty superficial, ideológico, para a volta daquele Itamaraty profundo, da antiga Casa do Rio Branco, das grandes questões, e muito mais profissional. Então, esses 40 dias de serra revelam fundamentalmente a volta desse Itamaraty que tinha ido, digamos, para a gaveta e que agora sai até com a retomada de nomes importantes do Itamaraty que tinham ficado e agora voltam. Maristela Basso, obrigado a você mais uma vez por conversar com a Guaíba. Um excelente dia de trabalho. Obrigada para você, um abraço para todos da Itaguaíba.